E aí, pessoal, retornando então à questão 64, onde a gente estava comentando a respeito dos processos de extrusão e forjamento, né? Essa questão, ela tentou enganar um pouco o candidato, falando da força de coesão, que é uma força que acontece entre as moléculas de um determinado material. Então, essa força é a força que mantém essas moléculas unidas. Por isso que ela é chamada de força de coesão. Só para revisar, existe a força de coesão, a força de aderência ou força de adesão e a força de repulsão, que é aquela força que a gente observa no ímã, tá? Então a questão 64, ela fala dessa força, que não há uma interrupção da força de coesão. De fato, nesses dois processos de fabricação, extrusão e forjamento, eles são classificados como processo de conformação, porque a matéria-prima ela é esmagada, ela é conformada, né, para que você tenha como resultado um objeto sólido, né? Então há de fato um processo de conformação mecânica, né? Através da modificação plástica. Sim, os processos de extrusão, né, e forjamento, você supera, né, a deformação elástica. Você quer que esses materiais tenham de fato o formato desejado depois que você aplica essas forças, né? Eu estou falando das forças de deformação. Então é por isso que a questão 64 eu considero ela como correta, tá? Então a questão 63, como a gente havia falado antes, na videoaula anterior, está incorreta por conta da geração ou imposição da força de coesão. Então está muito estranho. Você não é gerada uma força de coesão, tá? Você não impõe uma força de coesão. Então é essa frase última aqui que matou essa questão 63. E na questão 64 ela está correta, porque de fato o processo de extrusão e forjamento são processos de deformação plástica, mas não há nenhuma interrupção nem alteração dessa força de coesão entre as moléculas, né? Tá? A questão 65, no processo de fabricação por laminação, o material pode ser trabalhado a quente ou a frio. Existem casos em que esse procedimento pode ser iniciado a quente para facilitar a grande deformação, já que no começo é mais difícil de você deformar esse material. E no final, quando você tem quase o formato plano desejado, né? Porque a laminação ela causa uma redução de espessura muito grande. Então você tem um formato, quase um formato desejado, e ali no final você pode fazer então o processo de laminação a frio. Tá? É o caso de chapas de aço, onde você transforma bobinas, né? Essas bobinas de aço. Então no começo você tem uma chapa aquecida numa temperatura ali, né? Não uma temperatura próxima de fusão, mas você pode sim. Então essa alternativa 65 eu vou considerar ela como correta, tá bom, pessoal? Beleza? Vamos passar para o próximo slide aqui. Olha aqui, ó, o processo, a questão 66, o processo de fabricação por extrusão é normalmente utilizado na produção de barras cilíndricas ou tubos. Entretanto, pode-se obter formas de seção transversal irregulares quando se trabalha com metais facilmente extrudáveis, como o alumínio. Gente, essa questão está correta porque o alumínio, o cobre, o latão, esses metais não ferrosos, eles são mais maleáveis. Então você consegue obter perfis irregulares. O que ele quer dizer com perfis irregulares? São perfis de geometria complexa, tá? Então a gente observa muito isso em trilhos de cortina, trilhos de box de banheiro, tá? São perfis assim bastante com a geometria muito complicada e fabricados com alumínio, com o latão. Então, por quê? Porque são mais fáceis, eles são mais maleáveis.
Você não precisa alcançar uma temperatura tão elevada nesses processos de fabricação de extrusão com esses perfis irregulares, e aí realmente você obtém uma geometria mais irregular. Então eu considero essa questão como correta, tá? A questão 67. Uma vez que os processos de corte sempre geram cavacos, deve-se, minúsculos cavacos, né? Deve-se inserir na apostila recomendação de que os treinandos, quer dizer, os alunos, estejam preparados para a reutilização dessas sobras. Não, pessoal, eu vou considerar essa questão incorreta, porque reutilizar cavaco não é tão simples assim, né? Não é uma operação tão simples. Você tem que separar, por exemplo, o nível de contaminantes. Tem muitos contaminantes no cavaco, óleo, né? Resíduos de óleo, outros tipos de resíduos. Você tem fragmentos de vários tamanhos, cavacos de vários tamanhos, né? Então você precisa de um processo químico. Depois de separar esses contaminantes, você tem que derreter, né? Você tem que fundir esses cavacos, tá? Ou transformar ele num pó, num aglomerado de pó muito fino para trabalhar na área da metalurgia do pó. Aí você vai precisar de prensas hidráulicas, tá? Então eu vou considerar essa alternativa incorreta, porque para a elaboração dessa apostila para esse curso eu não recomendaria inserir a reutilização de sobras de cavaco, tá bom? Devido a essa complexidade aí. A junção de duas ou mais peças por rebites ou parafusos consistem em exemplos de processos de fabricação por união. Gente, tá correto, tá? A união dos metais, você pode ter a união através de soldagem, que é uma união permanente, ou pode fazer uma união móvel, com rebite, pino, parafuso, enfim. Então, está correto sim, tá? Essa alternativa. Você pode unir essas peças através de rebites ou parafuso, né? E criar. Então, vou considerar essa como correta, tá bom? Então tá, vamos para a próxima aqui. Ó, essa questão, eu vou deixar ela para a próxima videoaula, porque senão ela vai ficar o vídeo vai ficar muito extenso, né? Mas vamos ler o enunciado aqui com calma. Um técnico foi designado para dimensionar a área da seção transversal de uma cordoalha de aço, um cabo de aço. Esse cabo de aço tem o objetivo de suspender verticalmente uma peça com 10 toneladas. Nessa situação, sabemos que a tensão média de ruptura à tração e a tensão média de ruptura por cisalhamento nessa cordoalha, esses dados são dados fornecidos por uma tabela, pelo que eu entendi, né? São, respectivamente, 1.500 kg por centímetro quadrado e o cisalhamento 800 kg por centímetro quadrado. Gente, questão de resistência dos materiais. E que para não gastar muito com material, sabe o que pode ser feito? Você recomendar um coeficiente de segurança igual a 3, igual ao número inteiro. Então nós temos que julgar os itens e falar se estão corretos ou incorretos, tá? Então o dimensionamento solicitado, o dimensionamento descrito, o coeficiente de segurança, essas questões você acaba demorando um pouco porque você tem que fazer alguns cálculos. Mesmo que simples, mas tem que fazer alguns cálculos, tá bom, pessoal? Então vamos para a próxima videoaula, a gente comenta essa questão, tá?